eu ficava muito receosa, né? Dentro da Marinha, o universo é majoritariamente masculino, né? Eu ficava pensando assim, ai meu Deus, como que vão me respeitar dentro de um navio? Será que vão me respeitar, né? E eu embarquei algumas vezes e eu falo que eu sempre fui muito respeitada, né? Enquanto militar, enquanto mulher. Sempre, sempre. A gente ficava num camarote feminino, num dos navios que eu embarquei, o banheiro ficava na enfermaria. E aí a gente cruzava o navio para tomar banho. Cruzávamos o navio, a gente tomava banho dentro da enfermaria, fechada. Não tinha possibilidade de alguém entrar, de alguém falar uma graça, sabe? Não. Então, assim, outra coisa que muita gente pergunta, assim, você já escutou gracinha? Nunca escutei. Nunca escutei. Uma Nunca. coisa que eu ia falar, Priscila, assim, e você ser ouvida. Porque o pessoal pergunta assim, Forças Armadas é uma coisa muito mais machista. Muitas vezes uma empresa aqui fora, você não consegue ter a voz que você tem numa organização militar. Eu me lembro que uma vez o último almirante que foi meu almirante lá, ele pediu para os tenentes descerem, os que eram assistentes dos juízes, eram 6 juízes, descemos 6 pessoas. E aí ele falou, muitos tinham medo, né? Porque era um superior. E eu sempre era do meu jeito, não mudei meu jeito, o meu respeito é o mesmo aqui fora, lá dentro. Eu acho que é para a vida. Foi o que eu sempre falei, gente. Quem entra lá e muda de comportamento é que não tinha um bom comportamento aqui fora. Porque quem tem bom comportamento vai continuar sendo quem é lá dentro. E aí eu me lembro que todo mundo se olhou, que ele estava dando uma bronca lá. Almirante, o senhor vai me desculpar, discordo por esse motivo, esse motivo, esse motivo, esse motivo. Se o senhor for por esse caminho, eu acho melhor. Aí todo mundo vai ser mandado embora. Cara, a partir dali, ele me viu com uma admiração, porque eu fui ouvida. E muitas vezes. capaz de orientar. E capaz de orientar. É o nosso papel, e né, viu que o meu caminho estava certo, entendeu? E aí, se ele estava ali querendo um conselho, um aconselhamento. De uma especialista. Já disse assessor jurídico, né? Exatamente. E que alguns ficam com medo. E que a gente vê que não tem que ter esse medo. Pelo contrário, se admira uma mulher que vai lá e aconselha e faz o trabalho dela. Não, e a gente fala assim, sim, senhor. Mas a gente, quando entra para o quadro técnico, esperam da gente o quê? A capacidade de assessorar. É isso. Né? Dentro da assistência social, eu lembro que às vezes a gente fazia os pareceres, né, de movimentação, de LTS, né? E às vezes eles não concordavam. E eles chamavam a gente. Eu nunca mudei um parecer meu. Aí eu falei, almirante, o senhor pode não concordar. Ele dá o parecer dele também, né? Que isso tudo vai para DP. Pro Departamento pessoal da Marinha. Ou tipo RH. E aí, assim, o meu posicionamento, ele era mantido. O meu parecer era mantido. Eu falei, almirante, o senhor pode mudar. O senhor pode colocar o parecer do senhor, mas eu coloquei por isso, porque eu entendo que é dessa forma. Obrigada, Priscila. O que ele fazia dali pra frente, mas ele me ouvia. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele me enxergava enquanto técnica. Eu estudei pra fazer aquilo ali. E eu acho que quem entra pro QT, né, ou pros outros quadros, né, são quadros específicos. É pra gente assessorar sim. E quando a gente fala, a gente tem que dizer sim, senhor, mas dessa maneira. Sim, senhor. Quem decide é o senhor. Mas o meu posicionamento é esse. E hoje em dia o que eu vejo é que essas pessoas que se posicionam são muito mais respeitadas e bem vistas enquanto profissionais do que aquelas que acatam e falam assim, o senhor tem razão, vou fazer. E como fora, né? Só que fora, muitas vezes, também não se é ouvido, né? Coisas que, pelo menos na minha experiência, da minha OM,
eu via que todos, assim, que passaram 3 almirantes, todos me escutavam, se concordavam ou não, mas eu via às vezes assim, nossa, ele tá fazendo o que eu falei. Vocês falaram que eu ia entrar pelo cano, mas Deu certo. deu certo. E é isso, e a gente não tem que mudar. Se a gente tem um bom comportamento, sabe respeitar o outro, como aqui fora, lá dentro é a mesma coisa. Eu acho assim, ó, aqui fora, né, o pessoal fala assim, ai, mas militarismo. Aqui fora existe hierarquia. Igualzinho. O organograma de uma empresa. Eu acho que muito pior. Porque, pelo menos dentro da Marinha, isso é muito bem desenhado, né? Você já sabe as regras do jogo. Já sabe a regra do jogo. Já Lá sabe quando vai fora, ser promovido. não. Né? Tem a regra. Aqui fora, não. Você tem que ficar se provando o tempo inteiro. Exatamente. Provando que você é capaz, provando que você... Lá não. E Então, um assim, erro teu, acabou. Dependendo de quem Às esteja. vezes nenhum erro. Dependendo de quem esteja no comando, nem precisa do erro. Então, assim, aqui fora existe hierarquia, aqui fora existe disciplina, né? Que é a nossa base, que é a base do militarismo, hierarquia e disciplina. Então, assim, aqui também. Então, o que muda? Muda para melhor. Que eu acho que as cartas são dadas quando você entra. É Então, eu isso. acho Não tem surpresinha. muito melhor. É verdade. Acho muito Não tem melhor. surpresa.